semana nós vimos aí muitas coisas acontecendo, né? As afrontas que sempre vêm contra a família, e tantas coisas que têm se levantado, mas eu queria te dizer uma coisa: Deus continua fiel, Deus não mudou. Em Deus não há variação, nem sombra de variação. Deus é o mesmo, ontem, hoje e continuará sendo. Ele é a nossa fortaleza, amém, irmão? Então, independente do que façam, independente do que falem, os mares vêm bradando, né? Os tais leões vêm, não é? Eu ia dizer mugindo, mas leão não muge, né? Eles vêm tão... Hã? Mas eu sei que é rugindo, eu quase confundi com mugindo. Essa minha esposa, viu? Rugindo, eles vieram rugindo, né? Mas Deus não se moveu, meu irmão. Deus não saiu do seu lugar. As mãos poderosas do Senhor não se enfraqueceram. Então, não se preocupa não. Pode, é lata que bate vazia, lata que fica soando por aí. Não tem problema nenhum, porque as mãos de Deus são sobre a minha família, sobre a sua família, e Ele continua regendo a história da humanidade, e assim o fará até o fim. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, o Evangelho segundo João. Agora que você sabe que o leão ruge. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga pera aí. Estamos perando. Amém? Evangelho do nosso Senhor, segundo João, capítulo 4, nós leremos a partir do verso 46. João 4, de 46 a 54. Assim diz a palavra do Senhor. E foi novamente para Caná da Galileia, onde havia transformado em vinho, água em vinho. Havia ali um oficial do rei e o seu filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus viera da Judéia para a Galileia, dirigiu-se a ele e rogou-lhe que fosse e curasse seu filho, que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. E o oficial suplicou-lhe: Senhor, vá antes que meu filho morra. Jesus lhe respondeu: vai, o teu filho viverá. O homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E ele lhes perguntou a que hora ele havia melhorado. Ao que lhe responderam: a febre o deixou ontem, a hora 7ª. O pai reconheceu que naquela mesma hora Jesus lhe afirmara: o teu filho viverá. E ele creu com toda a sua família. Este foi o segundo sinal que fez Jesus ao voltar da Judéia para a Galiléia. Fecha os teus olhos aí, meu irmão. Mesmo sentados, curva a sua fronte, em reverência ao Rei dos Reis, oremos. Santo Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por tua grandeza, por tua fidelidade, pelo amor, Pai, que transcende a nossa compreensão, esse amor que nos alcançou. E por isso, nessa noite, Pai, que o Senhor nos permitiu estar aqui, todos nós, reunidos pelo sangue de Cristo, Pai. Que o Senhor fale conosco, Pai, independente de homens, que o Senhor nos dirija a tua palavra, Pai. Possamos ouvir a tua voz, e não a de homens, e não a nossa própria voz, o nosso ego, mas a tua, Senhor, a falar conosco. Queremos tão somente ouvir a tua voz nessa noite. Fica conosco, assim nós te pedimos, Pai, e desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. O que falaremos nessa noite é sobre fé. Em continuidade a algumas questões que vêm sido trazidas aí para todos nós ao longo desses domingos, falaremos hoje sobre fé. E o texto que nós lemos aqui, no Evangelho de João, no capítulo 4,
retrata de forma graciosa o que é fé, suas condições e como ela se manifesta na nossa vida. Recentemente eu tive a oportunidade na escola bíblica dominical de falarmos aqui sobre aquela mulher que vai até Jesus e derrama aos seus pés um vaso de alabastro. Ali também há uma exposição muito grande de fé e o que acontece na vida de quem encontra a fé genuína. E em continuidade a isso, agora vemos o texto desse oficial do rei. Acho que você conhece a história. Jesus estava voltando, ele havia descido por conta da Páscoa, da festa da Páscoa, e no caminho de volta, no retorno, ele subia então de volta a Galileia. No caminho de volta ele se encontra com aquela mulher, aquela que ele tira a água do poço e tem aquela conversa. E a partir dali ele continua, e quando ele finalmente chega em Caná da Galileia, e a Bíblia diz que esse é o mesmo lugar, se você se lembra, em que ele transforma água em vinho, a pedido de Maria, ele faz aquele milagre. Ali ele encontra uma pessoa, um homem que chega até ele de maneira totalmente inusitada. A Bíblia chama esse homem de oficial do rei. Oficial, naquela época, era o nome que se dava a todos aqueles que trabalhavam de forma efetiva, não é? Para o rei. E ele era oficial do rei, o rei Herodes, né? Herodes Antipas, que na ocasião foi o mesmo, não é, que pediu ou ordenou a morte de João Batista. E talvez você possa perceber que agora ele está com os olhos em Jesus. Primeiro em João Batista e agora em Jesus. E ele matou ou ordenou, não é, o assassinato de João Batista, não porque ele odiasse João Batista ou porque ele quisesse a sua morte, mas é porque era uma pessoa um pouco descontrolada e no momento de bebedeira ele ouviu um pedido, não é, da filha da mulher com quem ele tinha relações e pediu então que João Batista fosse morto. Então João foi decapitado por conta de um pedido e ele estava bêbado. E agora esse oficial vai até Jesus e é uma coisa bastante interessante. Por várias razões. Primeiro porque ele não levou em consideração a sua carreira. Ele não levou em consideração o seu trabalho, o que as pessoas diriam acerca dele. Ele não levou em consideração nada disso. Mas ele vai até Jesus e se dirige até ele com uma forma diferente de se lidar. Jesus então estava em Caná da Galileia e esse homem vai até ele, esse oficial do rei. E quando ele chega até ele, note que o seu filho estava doente, é o que diz a Bíblia. Esse homem tinha um filho, o filho estava muito adoecido, à beira da morte, e ele sai desesperado ao encontro de Jesus. Bom, se o filho estava em Cafarnaum, a Bíblia não diz se esse homem veio de lá, mas muito provavelmente sim. De Cafarnaum até Caná da Galileia são cerca de entre 25 a 35 quilômetros. Eu não sei dar uma precisão, mas é mais ou menos a distância de quem sai daqui de Osasco e vai até Santo Amaro. Só que de carro nós gastamos talvez 30 minutos. Se for meu cunhado dirigindo uns 40 minutos, 50, que é mais lentinho. Mas aquele homem foi a cavalo. Muito provavelmente por ser um oficial do rei, ele deve ter ido com aquelas bigas romanas, porque afinal de contas é um oficial. Sabe aquelas bigas? Vai o cavalinho na frente e tem a biga, né? Aquele negocinho que ele vai montado em cima e vai só dando chicotada no coitado cavalo e sai andando. Bom, como era um oficial do rei, ele não tinha qualquer cavalo, ele tinha um senhor cavalo, né? Digamos que seria um cavalo da raça Ferrari, se tivesse essa raça lá. Então ele foi num trajeto, sentando o rei no coitado do cavalo, muito provavelmente ele chegou em 1 hora, talvez 1h10. Ele percorreu esses 20 e tantos quilômetros a todo galope e chegou até Jesus. E chega até Jesus de uma maneira esbaforida, ele chega cansado, porque percorrer 30 quilômetros de carro é uma coisa, né? Você vai sentadão no carro. Eu não sei o que os irmãos escutam, né? Mas às vezes está lá ouvindo Alfa FM,
né? Está lá, né? E ele está andando lá no seu carro, ó, o banco é macio, né? Está lá com o ar-condicionado ligado, e vai indo, feliz da vida, tal, tal. Agora esse homem não, meu irmão, ele foi a cavalo, montado no cavalo. Você já andou de cavalo? Eu já. Dói tudo, não dói não. Dói a busanfa, dói a virilha, dói aqui é terrível andar de cavalo. Né? Para quem já está acostumado é outra coisa, mas para quem não está, aquele homem certamente estava acostumado. E ele anda num galope só, vai com toda a euforia que ele pode lá, porque ele está desesperado. Se você tivesse um filho à beira da morte e soubesse que existe alguém, uma pessoa, ou algo que pudesse fazer algo por ele, eu não tenho dúvidas que você teria a mesma atitude. E ele sai, mas sai em disparada e chega até Jesus, cansado, esbaforido, e diz para ele: Jesus, não é? O meu filho está à beira da morte, desce comigo para Cafarnaum, porque o Senhor tem condições de curá-lo. Aí vem a primeira questão que eu queria trazer para vocês. Estamos falando acerca de fé, não é? Fé, segundo Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza ou convicção das coisas que não se veem. Pois bem, esse homem foi até Jesus. Muitas pessoas podem pensar, né? Falou, bom, esse cara tinha bastante fé, porque ele foi no lugar certo. Ele procurou a pessoa correta para fazer aquilo que ele tinha que fazer para o filho dele. Eu queria te dizer que não. Ele não tinha fé em Jesus. Pastor, como não? Se ele foi até lá falar com Jesus. Meu irmão, na época de Jesus, e antes, inclusive, a tradição vinha de que o poder de Deus se manifestava nas pessoas. Pensa no profeta. Pensa em Elias, Eliseu, Isaías, o poder, Samuel, o poder está no profeta. O poder de Deus se manifesta na vida do profeta. Então, se você tem algo, ou você quer algo da parte de Deus, você vai falar com quem? Quem é que está com o contato mais próximo ali? Quem é que está com o telefone, né, o bate-fone, aquele que funciona na hora que fale, é o profeta. Então, nós vamos até o profeta. E ele foi até o profeta, imaginando o seguinte, que o profeta, ao estender a sua mão, ou ao impor a sua mão sobre o enfermo, ou sobre qualquer coisa, o poder de Deus que está nele, por meio da vida do profeta, ou seja, através do profeta, o poder de Deus se manifesta na vida da pessoa. Essa era a crença que se tinha naquela época. Então esse homem vai até Jesus e diz para ele: Jesus, desce comigo para Cafarnaum. Por que ele pede para Jesus descer? Primeiro que Caná da Galileia é mais alto, Cafarnaum é um pouco mais baixo. Ele diz: desce comigo. Porque ele queria que Jesus colocasse a sua mão sobre a cabeça do seu filho, impusesse a mão sobre o seu menino, para que ele voltasse então e melhorasse. Bom, olha que interessante. Ele chega até Jesus com uma fórmula de que Jesus, a mão de Jesus, ela tem poder. E não porque é Jesus, mas é porque é um profeta. E tem em si o poder de Deus. Percebe? Essa é a lógica, essa é a teologia que se tinha naquela época. Se você lembrar da filha de Jairo, não é? O episódio da filha de Jairo, Jairo faz o mesmo pedido. Ele fala: Jesus, vem comigo até a minha casa. E por que as pessoas chamam Jesus para ir até lá? Porque o profeta precisa chegar lá e botar a mão, meu irmão. Tem que impor a mão. Se não impuser a mão, não funciona. A mesma coisa acontece com Marta. Quando Jesus chega, o que diz Marta para ele? Falou: ô Senhor, faz 4 dias já. Se o Senhor tivesse chegado antes, não é? Por que se o Senhor tivesse chegado? Porque na cabeça daquelas pessoas, o poder de Deus estava no profeta, e quando o profeta colocava suas mãos sobre alguém, a sua enfermidade, o demônio, seja lá o que fosse, lhe era tirado, porque o poder de Deus se manifestava através da vida dele. Então, meu irmão, não, esse homem não tinha fé. Não tinha fé. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender, mas hoje em dia, nós todos, sem distinção, fazemos a mesma coisa. Não é verdade?
No momento de desespero, principalmente, meu irmão, a gente sai e não quer nem saber o que as pessoas vão dizer. Esse homem era oficial do rei, estava indo falar com alguém que estava na mira do rei, inclusive, de que era alguém que estava tumultuando ali as coisas, não tinha o peso e nem a condição de ser reconhecido como ele devia, que era o rei, o profeta, o Senhor de todas as coisas, mas ele vai abalar da carreira, ele sai igual um maluco atrás de Jesus, e ele não se preocupa com nada. Ele vai até Jesus. O que fazemos todos nós quando a gente tem um problema? Né? Meu irmão, é muito fácil de a gente perceber. A gente sai correndo atrás de coisas, como se essas coisas pudessem ser uma varinha de condão. Ou como diria um palhaço que era da minha época, quando era pequeno, né? O pozinho do pirim-pim-pim. Já ouviu falar do pozinho do pirim-pim-pim? O sujeito joga o pozinho lá e faz o pirim-pim-pim, puf, resolveu o negócio. A gente está procurando atalhos para muita coisa na vida da gente. A gente está procurando atalhos para resolver um problema muito grave e profundo no nosso casamento. É muito mais fácil esquecer e não conversar do que ir lá e tratar do ponto. É muito mais fácil que a gente vá e procure, não é? Assistir no YouTube. O YouTube é uma bênção e é uma maldição ao mesmo tempo, meu irmão. A gente vai e procure no YouTube vídeos que falem sobre algum assunto que a gente está interessado. Não é? Porque é muito mais fácil você pegar algo mastigado e pronto, ou supostamente pronto, do que efetivamente, meu irmão, pagar o preço da oração, pagar o preço da leitura, do estudo, porque Deus fala com a gente. Deus fala comigo, fala com você. Ou você só acha que fala só com aquele lá que tem uma voz mais bonita que a minha? Ou só fala com aquela lá que canta melhor do que eu? Deus fala comigo e fala com você, mas a gente está procurando atalho, não está? E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. A atitude desse oficial do rei é a mesma que a gente tem. Passam-se os anos, mudam-se as etnias, muda-se o governo, muda-se tudo. Mas a humanidade continua a mesma. Pastor, não concordo. Não concorda, meu irmão? Jesus, aquele homem foi até Jesus. Sabe por que ele foi até Jesus? Eu vou lhe dizer o porquê. Porque Jesus era o profeta da vez. Sabia? Entre tantas pessoas que se diziam profetas ali, Jesus era aquele que estava no auge naquela hora. Era aquele que todas as pessoas olhavam, alguns com dúvida, outros não. Esse aí é profeta mesmo, porque curou o cego ali, transformou água em vinho. Esse aí tem poder de Deus nele aí. Mas olhavam para ele porque ele era o profeta da vez. Aí, o que a gente faz hoje? E aqui, meu irmão, vamos deixar a hipocrisia do nosso lado aqui, né? Bota ela para o lado aí. A gente procura, quem é o pastor da vez aí? Né? Quem é o pastor famosão que está aí na internet? Vamos escutar. Vai todo mundo, parece uma coisa esquisita, né? Manja o tocador de flauta lá, que os ratinhos... Sujeito lá, porque é o que está na expressão da mídia lá, vai todo mundo escutar o que o cara tem para falar. Mas poucos são aqueles, como os bereanos, como diz a palavra do Senhor, vão lá e vão conferir na Bíblia se aquilo que aquele homem, famoso ou não famoso, pouco se importa, ele está falando a verdade ou não. Poucos se preocupam com isso. Mas a grande maioria, meu irmão, tá nem aí, rapaz. Se o homem lá é pastor, é servo de Deus, não é? É famosão, não é famosão à toa. Você acha que Deus ia deixar aquele homem ser famosão de qualquer jeito lá? Não, aquele homem tem alguma coisa para falar para mim? Ele tem alguma coisa para acrescentar. Então a gente corre atrás de quem? Do pastor da vez. E se não é o pastor da vez, é o ministério da vez. É ou não é? Bom, eu tenho cerca de 20 anos de conversão por aí, mais ou menos. É nessa ordem aí, né? Na minha época, quando me converti, se tocava nos louvores, você vê isso muito claro nos louvores da igreja, né? Se tocava nos louvores músicas, quase todas, de um ministério específico. E qual ministério? O ministério da vez. Era a música dele. Não importa se a música tinha uma teologia correta, né? Se tinha letras que edificavam, mas é o ministério da vez. A igreja toda está ouvindo aquele negócio. Então a gente tem que tocar aquele negócio. Aí depois aquela igreja deixou de ser aquele ministério, não é? Deixou de ser o ministério da vez, apareceu um outro.
que aconteceu com os louvores da igreja? Todos os louvores que eram um ministério da vez. E assim é, meu irmão. Sabe o que é isso? Um bando de crente preguiçoso. E olha, é tão vergonhoso isso, né? Eu lembro uma vez, eu estava na faculdade, eu fiz teologia, eu estava na faculdade, e o pastor indicou, o pastor professor lá de linguística, ele indicou um livro que se chama O Povo de Israel, a História de Israel. É um livro de editora católica. Mas um livro dessa tala aqui, meu irmão, dessa tala, se acertar a cabeça de alguém, meu irmão, machuca. Dessa tala assim, e aí indicou, falou, bom, se o pastor lá está indicando e seminarista gosta de livro, às vezes não lê metade, mas gosta, né? Tem que comprar, ele tem que ter na bibliotequinha dele lá. E aí vai todo mundo, né, comprar porque o pastor lá indicou. Aí eu peguei o livro, né? Comprei o livro também. Eu esqueci, acho que é do John Stott, se eu não me engano. A História de Israel. Aí quando você abre o livro assim para ler, querido, você começa a ler, aí vem uma citação em grego. Aí você olha assim, dá para ler, porque na faculdade a gente aprende grego, né? São as línguas do idioma bíblico, né? O grego e o aramaico. Dá para ler, mas não dá para entender. Você sabe ler, porque você sabe que aquele símbolo que parece uma bola com um risco no meio, aquele lá é o T. Por isso, Theos começa com aquela bola e vem Theos de Deus, né? E aí vem lá, depois você vê aquele outro que parece o alfa, né? É o A. Aí você começa a ler. Falou, opa, eu estou conseguindo ler. Mas o que eu entendi? Nada. Aí vem o quê? A vontade de pegar um léxico, né? Que é um dicionário. E vamos ver o que significa. Aí você faz isso na primeira palavra. Aí fez a primeira palavra. Aprendi a primeira palavra. Aí quando você vai, você continua lendo, na segunda linha, a linha inteira está em grego. Você fala, mano, de novo. Aí você começa a traduzir. Na terceira linha, você fala, chega, deixa o livro para lá, depois eu leio. Aí eu fui de novo, porque eu sou perseverante, né? Falei, vou ler o livro de novo. Quando eu fui ler a outra página, minha página inteira estava em grego. Eu falei, quem é que lê isso aqui, cara? Quem é que lê isso aqui? Aí um dia eu estava lá, feliz da vida, numa das feiras que acontecem na faculdade. As editoras vão lá, montam as barraquinhas, né, na semana sabática e vende livro lá, né? Beleza. Aí quando eu estava lá, o pastor que indicou estava próximo de mim e estava fazendo a mesma indicação para o amigo meu. Aí eu falei, não vou deixar ele cair nessa não. Eu já dei o cutucão e falei, rapaz, tá tudo em grego esse negócio, você não vai entender nada. Melhor não comprar. E o pastor ouviu. Ele falou, o quê? Bando de preguiçoso, vai ler isso aí, traduz e lê esse negócio. Aí falou um monte na minha orelha lá. E essa é a mais pura verdade, meu irmão. Bando de preguiçoso. Preguiçoso. Tudo certo, tudo certo. A nossa irmã, ela é surda e às vezes sai o som, ela não percebe, ela não controla. Não é? Mas é um bando de preguiçosos, meu irmão. Preguiçosos. Porque tem preguiça de ir lá e consultar aquilo que foi dito. E eu estou dizendo a você que eu tenho dúvidas. Se alguém aqui desse lugar, ao chegar em casa, hoje, amanhã, qualquer dia dessa semana, vai se preocupar em procurar na Bíblia, ou em qualquer outra referência daquilo que nós falaremos aqui hoje. Eu tenho dúvida. Na verdade, eu tenho quase certeza da resposta que eu tenho. Mas eu prefiro deixar, né, para que a semana passe. Domingo que vem eu pergunto, né, quem foi que leu. Aí não adianta falar, eu li, hein? E se leu lá, né, Bíblia Sagrada. Aí eu li a Bíblia Sagrada, leu a capa. Irmão, larga de ser preguiçoso, mano. Tá ouvindo um monte de coisa, tá lá, é o pastor da vez e a pastora da vez e chove de coisa no YouTube. Passa o dia assistindo aquilo lá e quantas vezes foi conferir se aquilo que está sendo dito é de fato algo bíblico para mim e para você? Não foi, né? Pois é, preguiçosos. Somos todos preguiçosos. Aí você pergunta, então o pastor confere tudo, né? Oh Deus, tu sabes. Não é? Mas é um bando de preguiçosos.
Aquele homem foi até Jesus, meu irmão, não porque ele tinha fé em Cristo, porque Cristo era Deus e veio em carne se manifestar, era o Messias que estava diante dele, não. Era o profeta da vez. Todo mundo queria chegar perto de Jesus. Você deve se lembrar que no caminho ali da filha de Jairo, antes de chegar até a menina, ele chegou uma mulher e tocou nas vestes de Jesus. O que aconteceu com aquela mulher? Ela foi, abduzida. Ela foi curada de um fluxo de sangue, havia muitos e muitos anos. Só de encostar em Jesus as pessoas eram curadas. Então aquele homem não teve dúvida. O menino estava para morrer. O que ele fez? Ele falou, rapaz, é aquele lá o profeta da vez, bora lá. E saiu correndo quase 1 hora, ininterrupta, em cima do seu cavalo, mas andando igual um doido. E chega até Jesus e diz o que para Jesus? Fala, Jesus, desce comigo, porque meu filho está à beira da morte. Então eu queria dizer algo para você. Primeira coisa, não tem problema nenhum, viu, querido? Você escutar o pastor A, o pastor B, Pastor Aguiar não é ciumento, você pode ouvir o pastor que você quiser, não tem problema nenhum. A única coisa que eu te peço, meu irmão, em nome de Jesus, a quantidade de bobagem que se diz na internet, meu irmão, é altíssima. Faça como a irmã ali, volta e meia, ela solta uns negocinhos no WhatsApp lá, pastor, eu vi isso aqui, faz sentido, não faz? Não é? Ela foi pesquisar, porque bateu aqui e fez assim, pim, alguma coisa está errada aqui. Mas ele vai até Jesus e pede para Jesus ir até a casa dele. A resposta que Jesus dá, nós já falamos aqui uma outra vez, mas é uma resposta que ninguém espera. Quando você vai falar com Deus Todo-Poderoso, você vai pedir algo para Ele, o que você espera que Ele faça? Que Ele diga lá do alto dos céus, amém, meu filho, será feito segundo a tua fé, alguma coisa assim. Mas Jesus dá uma resposta que ninguém espera. Jesus diz o seguinte, não fecha a tua Bíblia não, meu irmão. Lá no versículo de número 48. Então Jesus lhe disse, se não contemplardes sinais e prodígios, jamais crereis. Sabe o que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? Ele está falando ele com ele mesmo, Ele está soltando um desabafo lá. Ele fala, rapaz, não é possível. Estou aqui falando, estou mostrando, as pessoas vão perguntar, como foi dito hoje aqui na IBD, me mostra o Pai. Como mostra o Pai, rapaz? Você está comigo, você está me vendo. Quem vê a mim, vê o Pai. E a pessoa vem e pede mais um sinal. E Jesus diz, olha, não é possível. Se não for por sinais e prodígios, vocês jamais crerão. Então esse é um desabafo de Deus. E representa a dor de Deus. Essa é a dor de Deus. Há uma outra passagem na Bíblia que diz, Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis lhe arrebanhar como uma galinha arrebanha os seus pintinhos. Deixa eu vir para cá que eu estou atrapalhando a irmã ali. Sabe o que é isso, meu irmão? É o desabafo de Deus. A gente, em alguns momentos, se encontra com a dor de Deus. E não se engane, meu irmão. Essa dor não começou agora, não. Não começou naquela época. A dor começou antes da criação do mundo. Porque quando Deus propôs a criação para que ela pudesse existir, ela foi criada sobre a insígnia do Cordeiro. O sangue de Cristo era necessário para que se pudesse criar as coisas. Então a dor de Deus começa muito antes. E a gente esbarra, às vezes, nessa questão da dor de Deus. E está lá Jesus. Na frente de todos, porque muitas pessoas estavam lá, o versículo anterior, 45, fala que as pessoas foram até Jesus porque viram os milagres que ele fez. E estavam todos lá, um bando de curiosos, um bando de interesseiros, todos ali, e Jesus vira para eles e diz, se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não vão crer, meu. E aí eu fico pensando, talvez Jesus tenha feito assim, como fazia o Chaves, alguma coisa assim, porque ele está ali desabafando. Mas aquele homem, por mais duro que tenha sido essa palavra de Jesus, eu tenho a impressão que ele não entendeu. Jesus falou ali consigo mesmo. E em seguida que Jesus diz essas coisas, o homem vira para Jesus, Senhor, eu rogo-te, desce comigo, porque meu filho está à beira da morte. Vamos ver lá o versículo 49? Versículo 49 diz, e o oficial suplicou-lhe, Senhor, vá antes que meu filho morra.
vá antes que meu filho morra. Bom, ele já não acreditava em Jesus. Ele acreditava que Jesus era um profeta, mas não que Jesus era quem era. Ele já não tinha essa crença. Aí ele vira para Jesus e diz, e ainda tem mais um problema. Você está vendo que o meu filho está lá em Cafarnaum? A gente tem que correr. Por isso ele estava suplicando a Jesus. Ele estava angustiado, meu irmão. Não é uma conversa que diz, olha, vamos lá comigo. Não, ele está angustiado, ele está sofrendo. E ele diz, eu rogo-te, eu te suplico. Senhor, vem comigo antes que o meu filho morra. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus, falou, Jesus, olha, tem o seguinte, tem 3 problemas. Primeiro é a distância. Nós estamos a 25 ou 35 quilômetros de lá, então a gente tem que correr, rapaz. Você vai ter que montar na biga ou montar no cavalinho aqui comigo, e nós vamos aqui sair num galope para chegar lá o mais rápido possível. Então tem a distância, é um problema. Outra coisa, Jesus, é a gravidade da condição que está meu filho. Ele está à beira da morte. E outra coisa, Jesus, é o tempo, não dá para esperar. Mal sabia ele que ele estava falando com aquele, não é? Que veio para vencer a morte. Mal sabia ele que ele estava falando com uma pessoa que a morte não é uma barreira. Jesus disse para as pessoas, né? Se vocês destruírem esse templo, eu o reconstruirei em 3 dias. Ninguém entendia do que ele falava. Poucas pessoas talvez compreenderam, se não nenhuma. Bom, como é que ele começa o versículo 49? Ele diz, Senhor, desce comigo antes que meu filho morra. Senhor. Bom, essa palavra Senhor, né? Ela é a palavra em grego, porque, né? Os irmãos não podem ser preguiçosos. Tem que pesquisar lá. No grego é a palavra Kyrios. Kyrios. Que significa Senhor. Existe uma outra palavra para Senhor que tem a mesma conotação de respeito ou de reverência, que é Shalom? Adonai. Shalom é a paz. Adonai, Senhor. Shalom Adonai, paz do Senhor. Adonai. As pessoas se referiam a Deus chamando de Adonai, Senhor. Mas Kyrios, que também era Senhor, era algo muito mais profundo. Era algo que se dava tão somente à divindade. Então, quando alguém dissesse Kyrios, que é como nós chamamos o Senhor quando dizemos Senhor, estamos usando a mesma palavra, a mesma intenção de demonstração de divindade. Esse homem vira-se para Jesus e o chama de Kyrios. O que está acontecendo ali, meu irmão? Ele está dizendo a Jesus que o reconhece no seu papel de divindade. A partir daí a gente já consegue ver algumas coisas, meu irmão. Você se lembra daquela passagem que a Bíblia diz que muitos dirão Senhor, Senhor, mas que, né, não conhecem a Deus? Aquela passagem está dizendo, muitos dirão Kyrios, Kyrios, mas Jesus não os conhece. É o mesmo modo que esse homem está se dirigindo a Jesus ali. E por que isso é tão importante, meu irmão? Porque muita gente está procurando nos lugares errados, muita gente vai até Jesus como aquela mulher que só queria tocar nas suas vestes, mas Ele não é o Senhor da sua vida. Muitas pessoas estão procurando um caminho alternativo, muito mais fácil de se chegar do outro lado. A varinha mágica, a solução, a fórmula. Esse homem tinha uma fórmula e foi até Jesus. Tem muita gente procurando a fórmula e está com preguiça. E quando se depara num lugar onde a Bíblia é pregada, sabe o que acontece, meu irmão? Ele espana e vai embora, porque aquilo lá não é para ele, não. A Bíblia não é para ele. O que é para ele é aquilo que o seu ouvido quer ouvir. E sabe o que o meu ouvido gostaria de ouvir? Sabe o que, meu irmão? Que, acabou a tristeza, acabou o choro, acabou tudo. E essa crise aí, pega todo mundo. 1.000 cai à sua direita, 10.000 à esquerda lá, mas você não será atingido. Eu queria ouvir tudo isso. Quantos aqui estão sendo atingidos pela crise? Eu fui. Tem gente aí, né? Tem gente que não levantou a mão, ou por vergonha,
Ou porque, se você não for, irmão, eu preciso andar com você aí, viu? Deixa eu ver como é que você faz as coisas aí que eu vou também. É a fórmula mágica, né? Vai que funciona. Esse irmão aqui, ó, foi até Jesus com a fórmula mágica. Varinha de condão. E depois dele dizer a Jesus, Senhor, eu te suplico, desce comigo e vamos até lá antes que meu filho morra. Jesus dá uma resposta, meu irmão. E as coisas começam a mudar. Note, porque o fato de Jesus dizer, mas não é possível, meus, tem que fazer sinal, tem que fazer prodígio, senão esse povo não vai acreditar. Apesar dele ter esse desabafo, Jesus não sonegou a sua presença, não sonegou do seu poder a se manifestar na vida daquela pessoa. E imediatamente ele responde dizendo, vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. Sabe, meu irmão, estamos aqui para falar de fé, né? Muita gente chamando Deus de Senhor, mas às vezes Ele não é o Senhor da sua vida, não. Você vai me desculpar, mas talvez você esteja mais interessado no que Deus pode prover, em quão gostoso é estar na presença de Deus, porque tem as benesses, não é? Onde Deus está, meu irmão, onde habita a luz, não tem trevas. Mas a gente está tão interessado em qualquer outra coisa e menos na presença de Deus, que essa questão do Senhor me chama muita atenção. E por isso eu queria fazer um comentário bem breve aqui. Muita gente pensa que o sinal de respeito, demonstração de respeito para com Deus é na tratativa, de chamar Deus de Senhor, não é? Da reverência ou a suposta reverência. Porque reverência, meu irmão, você vê aí, se chegar o prefeito aí passar por aí, quantidade de gente aqui vai, é Vossa Excelência para cá, é você, rapaz, não é Vossa Excelência não. O sujeito faz número 1, número 2 igual eu, é tudo igual, não tem nada, por que ele tem diferente de mim? Mas é Vossa Excelência, né? Eu vi o quebra-pau que deu lá de 2 ministros lá no Supremo Tribunal Federal, e, cara, que briga esquisita, né? Não, Vossa Excelência é um bandido, né? Mas Vossa Excelência, bandido. Aí o outro, não, a Vossa Excelência, que é a vossa mãe, excelente que a mãe, que também é, que aí vá, e aquela coisa toda, aquela tratativa. A demonstração de respeito para com Deus não é na tratativa. Não é na forma como a gente se dirige a Ele. Veja, muita gente vai dizer Senhor, Senhor. E não é Senhor Adonai, e não é Senhor de qualquer outro tipo de Senhor. É Kyrios. Muita gente vai dizer Kyrios, Kyrios. É o que está na Bíblia. Mas Jesus não o conhece. Porque a tratativa ou a demonstração de respeito para com Deus não está no pronome que a gente usa para se dirigir a Deus. Mas está, meu irmão, é no conhecimento. Ixi, agora deu nó, né? A forma de respeito para com Deus está no conhecimento. Você quer reverenciar o seu Senhor, meu irmão? Você precisa começar a estudar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17, versículo 3 diz, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, e a Cristo a quem enviaste. Vai consultar, Beriano. É isso mesmo. João 17, 3. Que te conheçam a ti. Então não adianta vir com o Senhor, Senhor, Senhor para lá, Senhor para cá, sendo que de servidão na sua vida não tem nada. Conheça a verdade. E a verdade liberta. A reverência para com Deus está no conhecimento. Mas Jesus vira para esse homem e diz, vai, teu filho vive. Só isso que ele diz. Vai, teu filho vive. O que está lá no versículo de número 50, meu irmão? 50 do capítulo 4 do Evangelho de João diz, e Jesus lhe respondeu, vai, o teu filho viverá. Em seguida, o homem creu
na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. O homem creu na palavra que Jesus disse. Olha que coisa interessante. Se você não lê com atenção, você passa batido num monte de coisa, meu irmão. Por isso não pode ser preguiçoso, não. Antes de ler a Bíblia, a gente tem que orar e clamar ao Senhor para que nos mostre aquilo que a gente precisa ver. Em segundo lugar, a gente tem que olhar e ler com diligência. Não é ler de qualquer jeito. Quem lê de qualquer jeito, meu irmão, está se enganando. Por isso, a reverência para com Deus está no conhecimento. Que te conheçam a ti. Não é? A Bíblia diz, no começo do versículo, que Jesus estava lá em Caná. E o homem tinha um problema que o filho dele estava em Cafarnaum e estava para morrer. Ele vai até Jesus, pede para Jesus um milagre. E Jesus vira para ele e falou, se vocês não verem sinais miraculosos, se não ver prodígio, não vai crer. Não tem jeito, né? Tem que fazer os sinais, tem que fazer prodígio. E aí esse homem ouve da boca de Jesus dizendo, vai, o teu filho vive. E o que diz a Bíblia em seguida? O homem creu nas palavras de Jesus e o que ele fez depois? Partiu. O homem creu. Sabe o que aconteceu com esse homem, meu irmão? Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele creu. Sabe o que é? Por que ele creu ali? Porque ele foi gerado fé. Lhe foi gerado fé. Talvez você não esteja entendendo nada, né? Você vai entender, esquenta não. Vamos continuar lendo a Bíblia aí. Depois do versículo 50, ele diz que o homem creu na palavra do Senhor Jesus e partiu. No versículo 51, enquanto se dirigia para casa, seus servos foram ao encontro dele e lhe disseram que seu filho estava vivo. E lhes perguntou a que hora ele havia melhorado, ao que eles responderam, a febre o deixou ontem, a hora 7ª. Meu irmão, esse homem foi até Jesus esbaforido, desesperado, angustiado, correndo igual um maluco sobre o seu cavalo, e certamente ele não foi sozinho, porque era um oficial do rei, então havia um grupo de soldados junto com ele, e ele foi até Jesus, ouviu de Jesus algo que lhe gerou fé no seu coração, e a Bíblia diz que a partir dali ele partiu. Bom, eu vou lhe dizer o que é fé. A fé gera no nosso coração paz. Sabe por quê? Porque nós encontramos descanso. Lá em Hebreus, a palavra do Senhor diz que aquele que crê entra no Shabá, entra no descanso. Esse homem creu. E porque creu, entrou no descanso. Ué, pastor, não entendi. Você não entendeu? Ele chega perto da sua casa, depois de tudo que aconteceu, ele está voltando para casa. Quando ele está chegando perto de casa, os seus servos saem da sua casa, vão até ele e dizem para ele, falam, teu filho vive. E aí ele faz uma pergunta, que hora que foi que isso aconteceu? Meu irmão, se você tivesse com um filho para morrer, e você está indo para casa, e alguém vira para você e fala que o seu filho está vivendo, eu não sei se essa seria a minha pergunta. Mas que hora que isso aconteceu? Mas essa foi a pergunta do homem. Que hora isso aconteceu? E aí os seus servos disseram o quê? Foi? Hora 7ª de quando? De ontem. Pera lá. Ontem? Se ele chegou em 1 hora, voltou depois de um dia? Que desespero é esse? Hã? Os servos disseram ontem, a hora 7ª. Hora 7ª é 1 hora da tarde ou 7 horas da noite. Depende se era judeu ou se era romano. Mas no caso aqui provavelmente era judeu, então devia ser 1 hora da tarde. Mas quando foi? Ontem. Meu irmão, esse homem, quando ouviu a palavra do Senhor dizendo, vai, teu filho vive,
Acabou para ele. Acabou. Muitas pessoas sairiam dali na mesma correria que chegou para ir lá e ver se era verdade mesmo o que Jesus estava dizendo. Ia correr e sair desesperado para chegar lá e ver se é fato que o menino vive. Mas ele não fez isso. Eu sei lá o que esse homem fez. A Bíblia não diz. Mas de repente ele pensou, já que eu estou aqui em Caná da Galileia, eu vou passar no cartório, que eu tinha um probleminha para resolver, meu filho está vivo mesmo. Eu vou passar na casa dos parentes aqui, eu vou fazer alguma coisa. No dia seguinte, querido, ele volta para casa. Você que é pai, você que é mãe, consegue entender algo assim? Isso é a manifestação de fé. Essa, de fato, é a fé. E o que é a fé, meu irmão? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza ou convicção das coisas que não se veem. Firme fundamento não no quê, meu irmão? De qualquer coisa? Não, na palavra de Cristo. Cristo deu uma palavra para ele. Cristo disse, vai, teu filho vive. Então ele teve fé na palavra de Cristo. E gerou fé no seu coração a ponto dele só no dia seguinte voltar para casa. A fé, meu irmão, não é algo que você faz. As pessoas não buscam a Deus porque tem fé. Quem fala isso fala de coisa que não entende. Nós buscamos a Deus para que nos gere fé. É Deus quem gera fé em nós, meu irmão. A palavra do Senhor lá em Gálatas diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não é dom de vós, mas é dom de Deus, não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós e é dom de Deus? A fé, meu irmão. Nós buscamos a Deus para que nós recebamos e tenhamos a nossa fé aumentada. É por isso que você nunca na tua vida, e se você fez isso algum dia, nunca mais faça. Quando você tem um problema, o que as pessoas geralmente fazem é se esconder, meu irmão, é se enfiar num quarto, sumir da igreja, não quero mais ver a cara de ninguém da igreja, é um monte de coisa. Não faça isso, meu irmão. Não seja você ignorante acerca das coisas de Deus, porque é na presença de Deus, é quando você escuta, e não escuta qualquer coisa, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? O que diz a palavra do Senhor em João? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que é verbo? É o logos, no grego. Logos. A fé vem pelo ouvir e ouvir o logos de Deus. Quem é o logos de Deus? É Cristo. Você precisa ouvir a palavra de Cristo. Se você está por aí perdido na tua vida, é porque você está ouvindo qualquer outra coisa, meu irmão, mas não está se dedicando a ouvir a palavra de Deus. Então jamais na sua vida, nunca se esconda ou fuja de Deus. Quando você mais precisa, você se abstém daquilo que te pode gerar fé. Isso é atitude ignorante, meu irmão. Ignorante pelo fato de não conhecer. Mas hoje, em nome de Jesus, você está tendo a percepção acerca disso. Então não fuja, não corra, não se esconda. Mas busque Deus. Não é o que o homem tem a dizer, não é o que aquele lá fala, mas é o que Deus fala. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse homem ouviu a palavra de Cristo dizendo, vai, o teu filho vive. E aquilo lhe gerou fé. Essa é a fé. E quando a gente tem fé no coração, meu irmão, sabe o que acontece? Todas as coisas se relativizam. É relativo. O tempo já... O que ele disse para Jesus? Jesus tem uma distância, rapaz, nós temos que andar e temos que correr. A distância já não tem mais sentido nenhum. Pode demorar, pode ter 35 quilômetros, 2.000 quilômetros, pode ser a distância que for. Não tem mais problema a distância. Cristo já deu a sua palavra. Não, mas é o tempo, ele está para morrer. Não tem problema. Pode demorar um dia, 2 semanas, 1 mês, pode demorar anos. Deus deu a sua palavra. E não importa a condição. Ele disse para Jesus, Jesus, meu filho está à beira da morte. Vá antes que ele morra. As pessoas estavam preocupadas porque Jesus podia demorar e ele morrer no meio do caminho, não dá certo. Meu irmão,
vivo ou morto. Aquele homem tinha fé no seu coração de que ao chegar na sua casa, ele encontraria o seu filho vivo. Por quê? Porque ele creu na palavra do Senhor Jesus. Veja, ele não creu que as mãos de Jesus, por ser profeta, foram lá e tocariam a cabeça do seu filho e o milagre aconteceria. Não. Ele creu na palavra do Senhor Jesus. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. Firme fundamento das coisas que se esperam. E você não pode esperar nada a não ser aquilo que é palavra de Deus, meu irmão. E a convicção das coisas que não se veem. Isso é fé. Mas a gente está por aí meio perdido, né? A gente acha que a fé da gente é fé de tarefa. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que pegar a mão de alguém e botar na minha cabeça, eu tenho que fazer. A nossa fé não é fé de tarefas, meu irmão. A nossa fé é fé de poder, e é poder de Deus que se manifesta. Não é o homem que faz alguma coisa, mas é Deus quem faz, é Deus quem move. Então você tem que clamar e fazer como fez esse homem. Ele foi até Jesus, até o momento em que ele teve paz no seu coração. Então você tem que orar. Deus te convida a orar, meu irmão. Mas é um bando de preguiçosos. Somos todos preguiçosos. E a gente não ora. Mas Deus diz, vinde conversar comigo. Vem orar. Ora. E você tem que orar, meu irmão. E aqui eu quero corrigir uma coisa. Você não tem que orar até o milagre acontecer. Não, senhor. Você tem que orar até Deus te colocar paz no coração. Porque o dia que manifestar a paz no coração, gerou fé. Assim como aconteceu na vida desse homem. Você tem que orar e incansavelmente até você ter paz no teu coração. A Bíblia diz que Jesus falando, eu vos dou a minha paz, eu te deixo a minha paz. Não do jeito que o mundo dá, mas eu te dou a minha paz. Qual é a diferença? Meu irmão, se você precisa de alguma coisa na tua vida, e de repente por alguma coisa do mundo aí deu certo, beleza, resolveu o seu problema, você não ficou em paz, não ficou tranquilo? Resolvido, acabou. Agora Deus não fala dessa forma não, Deus dá a paz dele. Qual é a paz dele? É igual a desse homem. O negócio estava feio, estava crítico, acabou, meu irmão. Jesus deu a sua palavra, e presta atenção, quanto tempo demorou para o menino ser curado? Ele veio em 1 hora, quanto tempo o menino foi curado? 5 minutos? O irmão ali tá, vamos fazer um leilão aí, 5 minutos aqui, quem dá mais? Quanto tempo, querido? De imediato. Por que será? Jesus não tem barreira de tempo, meu irmão. Jesus não tem barreira de distância. Não tem nada no meio. Ele só deu uma palavra. Seu filho vive. E acabou. Basta uma palavra de Jesus, meu irmão. Só isso. Então, por que você precisa orar? Porque a gente fica angustiado. A gente fica naquele sofrimento. A gente espera, a gente quer, a gente não vê as coisas. A gente pensa que a gente pode dizer para Deus como é que tem que fazer. Porque muitos de nós dispensaria a Deus. Fala, Deus, por favor, vá sentar lá no seu trono. Vá descansar, eu não quero atrapalhar o Senhor com os meus pedidos de jeito nenhum, porque eu sei o que o Senhor tem que fazer. O Senhor precisa fazer o seguinte, é meu filho, aquele cabeçudo lá, precisa entender algumas coisas lá do que é respeito. Ele precisa entender como é que é a relação do pai com a mãe. E além dele, tem o meu marido também, ou a minha esposa, que precisava aprender umas coisinhas lá. E aí tem mais, tem aquele meu chefe lá do trabalho, que a gente sabe tudo que Deus tem para fazer. E a nossa oração talvez fosse, se a gente fosse sincero, era Deus, me perdoe por te incomodar, porque na verdade, eu queria ter o poder de fazer as coisas que eu nem incomodava o Senhor, porque eu sei o que precisa ser feito. Meu irmão, você não sabe. Você fica angustiado e remoendo essas coisas, e é por isso que você precisa orar, e orar incansavelmente, até que Deus manifeste no teu coração a paz. Porque Ele vai liberar uma palavra, meu irmão. Basta uma palavra do Senhor Jesus. O mundo foi criado, meu irmão, não foi porque alguém pegou as coisas, foi lá e montou, pega as terrinhas, junta com água, faz um barro e bluf, virou a terra, depois dá uma cuspidinha ali, veio o rio. Não, senhor. Você não lê a Bíblia não? O que Deus fez? Haja luz. E a luz passou a existir. O que fez Jesus? A nossa fé é uma fé de poder, meu irmão. Não é uma fé de tarefa.
Você está pensando nas tarefas, você está na fé errada, meu irmão. Você errou o caminho. Entrou na igreja errada, procurou na Bíblia errada. Você tem que procurar em outro lugar. A nossa fé é fé de poder. Eu não faço nada, eu não tenho nada a fazer. Eu não consigo. Mas é Deus quem manifesta, através do seu poder, um milagre acontecendo na minha vida e na sua vida. E a gente precisa orar, porque quando isso acontece, Deus coloca paz no meu coração. Sabe, querido? Eu passei recentemente por um problema de desemprego. Há 4 meses atrás, se eu não me engano. Depois de muitos anos trabalhando na empresa, como diria o Pica-Pau, né? 25 anos trabalhando nessa indústria vital, isso nunca aconteceu. Minha vida inteira, e de repente fui convidado, né, a ir embora. Eu fiquei sem chão. Mas eu não consigo te explicar, meu irmão. Enquanto a pessoa falava comigo acerca do meu desligamento, ao mesmo tempo que vinha aquele turbilhão de coisas, meu Deus do céu, e aí a minha casa, meus filhos, minha mulher, que eles comem, eles gastam, o que eu vou fazer? Ao mesmo tempo que vinha tudo isso na minha cabeça, eu não sei te dizer, mas eu estava tão tranquilo, tão em paz, que eu fiquei ali meio perdido. Eu falei, rapaz, eu acho que eu estou anestesiado. Eu acho que eu estou tendo um treco, eu vou passar na enfermaria para ver se não, né? E depois daquela conversa, que não foi uma conversa fácil, principalmente para a pessoa que veio conversar comigo, porque tinha um grau de proximidade, intimidade grande, não é uma coisa simples, né? De se fazer. Tem gente que tem prazer em demitir alguém, mas é uma coisa muito difícil. Eu saí daquela sala, meu irmão, e a primeira coisa que eu pensei, eu vou falar para você a verdade. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu vou tomar um açaí. Do lado ali de onde eu trabalho, tem uma casinha que vende açaí. Não pensei 2 vezes, larguei todas as coisas lá e fui lá tomar um açaí. E no caminho, né, tem uma rampinha, lembra, Douglas? Lá dos cabritinhos lá. Cheguei lá, sentei, tinha eu e a mulher que trabalhava lá, né? Pedi meu açaí, sentei lá, dali a pouco veio ela. E estou eu lá, Senhor, como é que vai ser esse negócio? Mas, irmão, eu não sei te dizer de onde veio a paz. Eu não sei, porque é Deus quem coloca no meu coração, é Deus quem coloca no seu coração. E ao mesmo tempo que vê aqueles montes de pensamento, porque eles não foram embora, era como se eu brigasse comigo mesmo. E como é que eu estou tranquilo, rapaz? Eu tenho que chorar, eu tenho que desesperar, arranca os cabelos. Ao mesmo tempo, que arranca cabelo, rapaz? Deus está no controle, fica em paz e as coisas vão. Aí eu cheguei em casa. E que coisa difícil é essa, você chegar em casa e contar para sua esposa, né? Que, então, sabe como é? Não estão mais trabalhando, né? É uma coisa esquisita, né? Não? E eu cheguei em casa, quando eu fui contar para Ellen, sabe o que aconteceu, meu irmão? Ela quase pregou para mim, quase falou, senta aí, abriu a Bíblia, está lá, não sei o quê, porque Deus já estava trabalhando no coração dela. E Deus já tinha colocado essa mesma paz que tinha posto no meu, no coração dela. É Deus quem faz as coisas, meu irmão. E isso é fé. E eu pensava assim, eu não sei de onde, eu não sei como, mas Deus vai trazer o sustento para minha casa. Trabalhando ou não trabalhando? Bom, vagabundo eu não sou. Gosto de trabalhar. Então, Deus, e aí? Aí você começa a pensar, vou ao currículo, vou isso, vou aquilo lá. Deus fez uma reviravolta, meu irmão. Nunca imaginava o caminho que Deus foi escolher para mim agora. Me tornei sócio de um grupo empresarial. Estamos há 3 meses trabalhando já nesse contexto. E sexta-feira, não essa agora, a passada, nós vendemos o nosso primeiro projeto. Aleluia! Deus é muito bom, meu irmão. Deus é muito generoso. Independente de você e de mim, da nossa fragilidade, da nossa incapacidade, Deus é quem faz. E Ele põe no nosso coração fé. Então a fé não é aquele desespero de correr atrás e põe a mão, ou de fazer alguma coisa, é campanha, é aquilo outro. A gente precisa entender as coisas de Deus, como se portam, meu irmão, para a gente não se perder no caminho. A gente tem que orar sim, não pode parar de orar, mas orar incansavelmente até Deus colocar no nosso coração paz. E eu queria pedir licença aqui, eu não vejo o tio Dani aqui, nem a Ana, para contar o testemunho deles.
Se não der licença, depois a gente conversa. Porque enquanto eu orava e o Senhor ministrava essa palavra que estamos hoje aqui refletindo, me vinha o rosto da Ana o tempo inteiro. Não sei se todos sabem, a Ana e o Dani têm o desejo de terem um filho, de serem pais. Mas por algum motivo biológico, que eu entendo muito desse assunto, ela não prospera a gravidez, até hoje não prosperou. E eu conheço a Ana e o Daniel há provavelmente uns 7 anos, é isso? Talvez um pouquinho menos? Não, mais, já fez 10 anos na igreja? Há uns 8 anos por aí, uns 8 anos. Veio primeiro o Dani para a igreja, há 8 anos atrás. Naquela época, se não me engano, a Ana ainda não era convertida, né? E aí ela veio, hora vinha, hora não vinha, era aquele negócio, né? E pensa numa turma que tem compromisso, meu irmão. Todo fim de semana era um aniversário, era um churrasco, era alguma coisa. Rapaz do céu! Falei, ô turminha pop, né? Popular essa turma, está em todas as festas. Mas a Ana foi chegando, o Daniel já era cristão, a ela foi se chegando. E de repente ela já estava envolvida no contexto da igreja. E continuaram clamando, continuaram correndo atrás. E eu não tenho ideia da quantidade de vezes que eles tentaram por fertilização, que também não prosperou. Tentaram pelas vias normais, que também não prosperou. Fez o exame para ver se tem alguma dificuldade, não está dificuldade nele, pelo que eu entendi, alguma questãozinha, e ali das coisinhas que a Ana tem ali eu vou falar tripa, mas entenda o respeito, porque eu não sei o nome, né? Das coisinhas aqui. E a igreja orando. Os familiares orando. Eles orando. Os pais orando. Até que eu me lembro só dessa última ocasião. Eles foram fazer a última tentativa de fertilização. Né? E você via, para quem é próximo, para quem é íntimo, você via no rosto dela a ansiedade. Você via a angústia. E, meu irmão, eu não sei se você tem ideia de quanto custa esse tipo de coisa. Mas eu acho que dá para comprar um carro, quem sabe alguns carros. E eles foram lá e fizeram. Sabe o que aconteceu? Eu não sei o nome certo, você não me entenda mal. 2 ovinhos lá, os ovulinhos, fertilizaram, acho que é isso que fala lá. E todo mundo se animou. Foi uma grande festa. Quem é que não quer ver o milagre de Deus acontecer? Ainda mais num casal como esse, que a gente ama muito. E na mesma ocasião em que a gente tomou conhecimento e fez festa, se eu não me engano, quando eu soube, no dia seguinte, veio a notícia de que também não prosperou. Meu irmão, eu não sou da família, mas eu me sinto da família. Não sou do sangue, mas eles são do meu sangue. E eu senti a dor que eles sentiam. E que coisa terrível. E eu fiquei pensando, sabe em quem? Na Ana. Porque o Daniel, homem, né? Homem é homem. Para essas coisas eu acho que homem, não é que é frio. Talvez o homem tenha mais facilidade em lidar com certos sentimentos. Mas eu pensei nela. E quando a minha esposa me contou, eu pensei comigo, puxa vida, o que é que vai ser da Ana agora? Vamos orar, vamos buscar Deus. Meu irmão, como Deus é maravilhoso, muito maravilhoso. Eu me encontrei com a Ana, acho que 1 semana depois de tudo isso. Ela veio conversar comigo. Ela me disse assim, olha, pastor, eu não sei, eu estou me sentindo numa paz que eu não sei dizer de onde vem. Não prosperou. Não era o que a gente queria que prosperasse, mas não prosperou. Mas eu não sei, porque eu orei, eu conversei com Deus. Meu irmão, Deus tirou toda a angústia.
Deus tirou todo o sofrimento. Deus tirou todo o pânico, tudo aquilo que estava ali, sabe fazendo o quê? Trazendo aquela opressão na cabeça da Ana, no seu coração, no seu espírito, meu irmão. Deus tirou tudo aquilo, como fez com o pai desse menino. E ela virou para mim, e ela já testemunhou aqui, eu não sei se você prestou atenção, ela falou, não sei quando, mas o milagre de Deus vai acontecer. Sabe o que é isso, meu irmão? É fé. Porque Deus colocou no coração dela fé, a ponto de que o tempo agora não serve para mais nada. Não importa se ela tem 30 anos, tem 40 anos, tem 50 anos, assim como Sara tinha 80, 90, 100 e 220, seja o ano que for. Deus é poderoso para fazer a sua obra. E se Ele liberou a sua palavra, meu irmão, creia, porque na sua vida vai acontecer o que Deus disse a você. E a Ana, ela é a exata expressão do que aconteceu na vida desse homem. Deus liberou uma palavra para ela no coração dela, e ela creu, e porque creu, ela partiu, e partiu em paz, meu irmão, em paz do Espírito. A gente precisa aprender o que é fé. E foi algo fantástico, meu irmão. Uma grande lição que todos nós aprendemos aqui com a vida da Ana. E eu não sei se você duvida, ou se você fica pensando, né? Eu não sei também como. Que Deus vai fazer. Se vai ser usando fertilização, se vai ser pelas vias normais, se Deus vai abençoar, não sei como vai acontecer, mas Deus deu uma palavra no coração dela. E basta uma palavra do Senhor para que as coisas aconteçam. Imediatamente aquele menino foi curado porque Deus deu uma palavra no coração do pai dele, dizendo, vai, porque teu filho vive. Imediatamente aquele menino lá do outro lado, a tantos quilômetros de distância, foi curado. Meu irmão, não precisa vir pôr mão na cabeça de ninguém, não. Basta uma palavra do Senhor e as coisas acontecem. Você tem que clamar ao Senhor, meu irmão, até que o seu coração tenha paz. E você só vai ter paz no teu coração quando ouvir as palavras do Senhor dizendo a você. Porque a paz é fruto da fé. E a fé, meu irmão, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Alguém está vendo alguma coisa aí? Não. Mas Deus deu uma palavra no coração dela. Da mesma forma, meu irmão, acontece comigo e com você. Quantas coisas a vida tem trazido para todos nós? Dificuldades, lutas, problemas, é filho, é aquilo. Ora está envolvido com coisas que você não acredita. Você fala, meu filho que eu criei e eduquei, aí acontece um negócio daquele lá, é envolvimento com, sei lá, com droga, é envolvimento com polícia, sei lá, qualquer coisa. Às vezes a gente olha e fala, eu não acredito que está acontecendo isso com o meu filho. Meu irmão, não pare de orar, não canse de orar, não se prostre, mas coloque-se diante de Deus com a sua cabeça aos pés de Cristo e continue orando. E não pare de orar até Deus colocar uma palavra no teu coração que vai lhe trazer paz. Acontece, meu irmão, que tem muita gente que desiste no meio do caminho e para por aí achando que as coisas acabaram. Quem dá a última palavra de todas as coisas é o Senhor Jesus, na minha vida, na sua, nesse mundo e seja para onde for. O universo inteiro atende o comando do Senhor. Ele não precisa fazer, a gente não tem que orar e dizer, Deus, faça o milagre. A gente tem que orar para Deus e dizer, Deus, diga. Senhor Jesus, pronuncie, diga. Porque basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra de Jesus para que o milagre que a gente tanto espera aconteça. Basta o Senhor Jesus ordenar. Imediatamente aquele menino foi curado da sua enfermidade. E a palavra do Senhor fez com que a gente lesse aqui, para que soubéssemos que ele foi curado na exata hora. Por isso o pai perguntou, quando foi que o menino foi curado? Na hora 7ª. Essa foi a exata hora em que Deus ordenou, vai, porque teu filho vive. Basta uma palavra do Senhor. Meu irmão, eu não sei qual é a tua angústia, eu não sei qual é a tua doença espiritual, eu não sei o que é que tem te prendido, porque tem tanta gente, meu irmão, que eu vou dizer para você, que você precisa ter experiência de vir aqui um dia, de olhar para as pessoas, está todo mundo com uma cara eu não posso falar o que eu pensei aqui, mas está com uma cara, não é? De número 2, agora eu falei.
Não sei, que desânimo que é esse que está vindo. Eu não sei por que as pessoas estão desfalecendo, o que está acontecendo na minha vida e na sua. Parece que perdeu a esperança. Existe alguém que só de pronunciar resolve a história da minha vida e da sua. E por que parou de clamar então? Porque parou de buscar. Deus está dizendo: vem, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, vem, porque eu vos aliviarei. Ora, meu irmão, e ora sem parar de orar, clama ao Senhor. Está difícil? Claro que está. Então continua orando. Mas o que mais tem é quando fica difícil, some, você não vê mais. Meu irmão, eu digo a você: está difícil, me procura, chama um irmão, chama um diácono, nós vamos orar juntos. Porque quem sabe o que é bom para você e quem tem condições de fazer algo bom para você é o Senhor, no nosso Deus. Não sou eu, não é o A, não é o B, não é a igreja da vez, não. Mas é Deus que pode. Então nós vamos juntos entrar nessa peleja, mas não fica parado, não some, não se esconda. Busque a face do Senhor, porque Deus vai liberar da sua palavra, meu irmão. E quando isso acontecer, não importa quantos dias se passem, não importa quanto tempo, se mês, se 2 semanas, Deus liberou a sua palavra. E o milagre acontece. Meu irmão, quem é poderoso para desdizer aquilo que Jesus disse? Quem é poderoso para dizer ao mar: sai daí e volta para trás, porque Deus mandou que o mar ficasse até um determinado lugar. Quem é poderoso para ir lá e desdizer o que disse o Senhor Jesus? É só Ele, meu irmão. Então o que falta na gente, meu irmão, é fé. E eu vou repetir para você, porque eu acho que talvez você não tenha ouvido, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E quando a Bíblia diz ouvir a palavra de Deus, palavra é logos. E logos é o mesmo que está lá em João, capítulo 1, verso 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que é o verbo? É o logos. Você tem que ouvir Cristo falar com você. Não é o vento de doutrina A, doutrina B, doutrina C, porque aquela igreja tem música mais alegre, a outra mais triste. Não, meu irmão, é Bíblia, é a palavra de Cristo, o que Cristo está dizendo para você. É isso que vai gerar fé no teu coração. Você não vai até Deus porque você tem fé, mas você vai até Deus porque você precisa de fé. É Ele quem acrescenta em você. E não fosse Ele acrescentar em você, você não estaria aqui. Então nessa noite, meu amado, eu queria que você se lembrasse dessas coisas, de que nós precisamos, todos nós, precisamos ouvir a palavra do Senhor. Porque quando a gente ouve o Senhor Jesus falando, a gente crê no coração. E quando isso acontece dentro de nós, como diz Hebreus, aquele que crê entra no descanso do Senhor. Descansa das suas obras, assim como Deus descansou das suas. Entra no Shabá, entra no sábado e passa a descansar. Aquela angústia, aquela aflição, aqueles troços que sobem a mente, tem gente que não dorme, irmão. Tem gente que não tem paz. Tem gente que não tem alegria, vai comer uma refeição, às vezes é uma senhora da refeição, mas está lá se lamentando. Meu irmão, busca a face do Senhor. Busca a face de Deus. Esbaforido, correndo, do jeito que aquele homem foi. Alguém certa vez virou para mim e falou: pastor, como é que a gente deve orar, hein? Como é que a gente ora? Aí vem aqueles monte de coisa, né? Aí vem um que diz: não, você tem que orar e começar com a doxologia, depois você começa com não sei o quê, depois vem a gratidão, e por último a petição, e depois você agradece em nome de Jesus, amém. Será que esse é o jeito certo de orar? Alguém pode dizer: mas o pastor, tem que orar de olho aberto ou de olho fechado? É de joelho ou de pé? Pode orar sentado? Pode orar deitado? Aqueles que oram na cama, né? Quase dormem. Pode orar? Meu irmão, a Bíblia diz algo para mim e para você. Diz que nós não sabemos orar como nos convém. Então, meu irmão, ora do jeito que você sabe. Ora do jeito que você está se sentindo à vontade. Ora, porque tem alguém que resolve o nosso problema, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele traduz para Deus o que a gente não consegue dizer. Então, ora, meu irmão, não canse de orar. Sentado em pé, de olho fechado, de olho aberto, clama ao Senhor. Porque é Ele quem tem as palavras que conduzem à vida eterna. Nessa noite, em nome de Jesus, eu queria que você se colocasse de pé.
Deus vai liberar a sua palavra, meu irmão, ao seu tempo. Apesar de Jesus dizer um desabafo, soltar ali um desabafo, de que essas pessoas só acreditam vendo sinais e prodígios, aquele homem, meu irmão, não viu sinal e prodígio nenhum. Nada aconteceu na frente dele. Sabe onde aconteceu o sinal e o prodígio? No coração dele. Porque ele ouviu a voz de Jesus. E não era mais Senhor, um profeta, um mero profeta falando com ele, mas era o Deus Todo-Poderoso. Feche os teus olhos aí onde você está. Eu peço ao Senhor que traga à memória toda a tua angústia. Às vezes nem precisa porque está sendo tão forte. Mas que Deus traga as coisas que têm te feito perder o sono. As coisas que têm impactado tanto a tua vida. Tem sido tão difícil. É em casa, no trabalho, tantas coisas. Essa noite, em nome de Jesus, que tudo isso seja colocado aos pés de Cristo. E assim como aquele homem, nós suplicamos ao Senhor que venha até o nosso encontro e que coloque as mãos sobre nós. Porque a gente não sabe orar, a gente não sabe pedir, a gente não sabe direito até aquilo que afeta a nossa própria vida. Em nome de Jesus, que tudo isso se coloque aos pés do Senhor. Porque é Ele quem tem a palavra de correção para a bagunça que está a nossa vida. É Ele quem tem a palavra de vida que vai trazer à existência aquilo que já não tinha mais. É Ele quem tem a palavra que encerra uma situação que há tantos anos vem prosperando na vida da gente. É só o Senhor Jesus, meu irmão. Não é o pastor A, não é o pastor B. Nessa noite, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor faça subir ao teu coração todas essas coisas. E que hoje, como sendo a primeira, talvez de tantas orações, se não a oração que faltava, para que você escute a voz do Senhor. Pai, em nome de Jesus,